Disciplina de Física e Estatística 1. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre máquinas térmicas. O gelo ao alcance de todos. Antes da geladeira existir, conservar os alimentos e transportá-los era um problema. Então, foi inventada a máquina do gelo. A geladeira é uma máquina térmica. Mas o que é uma máquina térmica? As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho, capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo como válvulas ou pistões. As perguntas que você está vendo vão ser respondidas durante a aula. Assim, nós temos a imagem do refrigerador doméstico, onde basicamente ele é composto pelo compressor, o condensador, uma válvula descompressora e o evaporador, que é o congelador. Chegando ao primeiro princípio da termodinâmica, que também é chamado de princípio da conservação de energia, ele quer dizer que a variação da energia interna entre dois sistemas pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado com o meio ambiente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as etapas do ciclo da geladeira. Temos a primeira etapa, que começa com o compressor. Esse compressor ele tem um papel de comprimir o ar de alta pressão, elevando com a troca de calor. O trabalho realizado pelo compressor é equivalente à variação de energia da substância. Então ele leva para o radiador, que ocorre uma diminuição de temperatura de pressão constante. Em seguida, ele faz uma troca de calor, né, que é correspondente ao calor de esfriamento e o calor de condensação, passando pela válvula descompensadora, a qual essa tem um papel de diminuir a pressão e o volume aumentado, levando para o congelador, que tem um papel de condensador, né, onde o freon, que é o gás, ele faz a troca de calor dentro da geladeira, né, a pressão da temperatura constante, expandindo-se e medindo-se a vaporização. Vamos ver no exemplo a seguir. Temos aqui a geladeira, o gás está passando pelo congelador, que no caso faz o papel de condensador, tem a troca de calor, aí ele vem para o compressor, passa pelo, aí ele vai para a válvula, volta de novo em forma de líquido, faz a troca de calor, e aí vem para o compressor. Então, esse é o ciclo da geladeira. Tem uma troca de calor, né, onde vai o vapor, e aqui ele troca o calor dentro da geladeira. Vamos ver agora mais adiante com a nossa amiga. Bem, segundo o princípio da termodinâmica, é dado a seguinte discussão sobre o funcionamento do motor a combustão e da geladeira. Podemos perceber que é possível transformar energia mecânica totalmente em calor? Sim, é possível. Pois, para que isso ocorra, é necessária uma contínua compressão de calor em trabalho. Ou seja, um sistema, uma máquina térmica, deve realizar contínuos entre uma fonte quente e uma fonte fria. O calor flui espontaneamente da fonte quente para a fria? Sim. A diferença é que, enquanto na turbina e no motor isso acontece espontaneamente, já na geladeira, o fluxo do calor não é espontâneo. Na geladeira, a troca de calor se dá do mais frio interior da geladeira para o mais quente, que é o meio ambiente. Bem, e para que isso ocorra, se realiza um trabalho externo,
sobre o gás freon, para que ele perca o calor no condensador e se evapore no congelador, como mostra a nossa animação. Por fim, muito obrigada. E aí,